Fala pessoal, aqui quem fala é o Nando e hoje a gente vai tocar num tema que para algumas pessoas é um pouco chato, um pouco enjoado, mas não menos importante. Por quê? Porque todo grupo que você for, as pessoas vão estar discutindo esse assunto. Em qualquer grupo, não tem jeito. Sempre alguém vai tocar nesse assunto que é o quê? Receita Federal, legalização do mercado cripto, imposto de renda e formas legais de você tentar diminuir o imposto que você paga. Então segura aí que o tema é logo após a vinheta. Antes de começar esse vídeo, eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira é que o nosso tempo é a coisa mais valiosa do mundo. Quando a gente abdica do nosso tempo para ajudar outra pessoa, a gente não está perdendo tempo, a gente está perdendo vida. Então a gente está abdicando de nossa vida, uma parte de nossa vida, para ajudar o próximo. E realmente, isso é a coisa mais importante que existe. Então, por isso, eu quero te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta aí embaixo, deixa seu like, assim você pode estar me ajudando e ajudando a outra pessoa a achar essa informação assim como você achou e está ajudando ao próximo. Beleza? A segunda coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte, como a gente vai tentar entrar no ramo do direito, tá, a respeito dos fatos, eu queria esclarecer que eu entendo um pouco de direito. Não quer dizer que eu saiba tudo, não quer dizer que eu seja um especialista, mas eu trabalho na área do direito, eu sou servidor público e além disso eu sou graduado em bacharel em direito. Então por isso eu gostaria de compartilhar esse tipo de informação. E qualquer dúvida a respeito do direito que eu possa responder, que eu saiba, porque ninguém sabe tudo, né? Mas se eu souber, pode ter certeza que eu vou tentar te ajudar. Então, bora realmente começar esse vídeo agora. A primeira coisa que você precisa entender é que tudo que eu vou dizer aqui não é minha opinião pessoal, e sim a legislação. Tudo o que a lei diz não quer dizer que você tenha que fazer isso ou aquilo. Eu simplesmente vou explicar, colocar o assunto em pauta e aí você tira as suas melhores conclusões, o que você acha, entendeu? E se você achar diferente, comenta aí embaixo, fala, Nando, ó, você tá errado, é isso, é assim, ou eu acho isso ou aquilo, e vamos ter uma discussão saudável. Muitas pessoas recorrem às criptomoedas por causa do anonimato. No entanto, dependendo de onde você está fazendo essa transação e o tipo de criptomoeda que você está utilizando, é possível obter alguns dados dessa pessoa. Então você nunca está 100% anônimo. As formas mais utilizadas que existem de você negociar criptomoeda é o peer-to-peer, que no caso foi como começou, né? Existe também as DEX, que são as corretoras descentralizadas, e as corretoras centralizadas, que nada mais é do que uma exchange. Como começou a crescer bastante esse mercado de exchange, de DeFi, que no caso são as exchanges descentralizadas, e o peer-to-peer, que é o P2P, começou a haver um alto fluxo, volume, né, de dinheiro circulando entre esse negócio. E tudo que gera dinheiro não tem jeito, o governo está de olho. E se é uma forma, vamos dizer assim, legalmente de você obter dinheiro através do mercado, o governo nada mais vai querer do que legalizar e pegar a parte dele, que é a parte do imposto. No entanto, como esse mercado ainda não estava reconhecido, os governos começaram a reconhecer esse mercado de criptomoedas. E começou a cobrar das exchanges, que são as centralizadas, a fazerem um know yourself, que nada mais é, conheça seu cliente, que é aquilo que você já faz num banco mesmo. Levar o seu, sei lá, extrato de banco não, vamos colocar aqui conta de água, né, no caso, que tem lá o seu endereço, a sua identidade, né, o seu nome, CPF. Então, nada mais é do que isso. Saber quem é o cliente que está operando naquela plataforma. Num primeiro momento, tá? As exchanges cagaram e andaram porque estava acontecendo. Só que o que aconteceu? O governo falou bem assim, olha, ou você legaliza ou a gente vai fechar tudo, vai te perseguir, vai tomar tudo. É assim que funciona. E o meu ponto de vista sobre o governo é igual a qualquer lugar do mundo, tá? Não diferencia. Todo lugar que você for tem um governo. Não existe um lugar que você vai e fala assim, aqui não tem governo, não tem ninguém que manda aqui. Sempre vai ter alguém que manda. E aí é o seguinte, o governo tá lá em cima e você tá embaixo. É algo vertical, não é horizontal. Você não é igual a ele. Então, se o governo determina, você é obrigado a fazer. E se você não faz, você vai ter que arcar com o que está previsto em lei. E aí, é claro, as exchanges, elas simplesmente baixaram a cabeça, não tem jeito, vamos legalizar porque é o governo. Ah, Fernando, mas é criptomoeda. Tá, é criptomoeda, mas aquela exchange, ela precisa estar num local, ela precisa ter funcionários, ela precisa ter uma equipe para justamente oferecer uma plataforma segura para você poder negociar suas criptos. No caso, na relação de exchange cliente, né? Então, olha só, você pode ver aqui, até uma matéria que saiu há pouco tempo, tá na Livecoins,
Binance manda todos os usuários realizarem o processo de KYC imediatamente. Então, já dá para ver que o governo está correndo atrás, principalmente das grandes exchanges, né? Então, acredito eu que no futuro próximo você dificilmente vai encontrar uma exchange que não esteja legalizada. E se essa exchange não estiver legalizada, não estiver funcionando tudo certinho, pode ter certeza que você vai correr um grande risco de perder todos os seus fundos caso eles estejam dentro da corretora. Porque o governo simplesmente vai lá, vai mandar apreender os servidores, algo do tipo, e você vai ficar sem as suas criptos. Aí é engraçado, né, nesse tipo de situação, porque quando você fala de exchange, sempre vem uma pessoa no grupo, mas existem descentralizadas, né? Sempre tem alguém para rebater o governo. Não estou defendendo o governo, tá? Mas é justamente aquilo que eu te falei. O governo está em cima, a gente está embaixo. Você pode espernear, fazer o que quiser. Quando o governo quer, ele simplesmente vai lá e realiza e você não tem o que fazer, porque você sozinho não vai conseguir lutar contra o governo. Mas tem uma galera de criptomoedas. Bom, espera eu terminar o assunto, depois você coloca a sua opinião. Vê o vídeo todinho e aí você fala bem assim, não, Nando, eu acho isso, beleza? Então, pela própria matéria, já dá para você ter uma ideia do que está acontecendo, que no caso é a legalização. Ontem mesmo, o CZ postou uma bonificação de $500 para quem fizer o Know Your Client, no caso. Justamente porque ele está preocupado com isso. Se ele, que tem muito dinheiro, está preocupado, imagine a gente que não tem, né? Tem as regrinhas lá, tá? Depois você dá uma olhada como é que funciona essa bonificação, caso você tenha interesse de fazer o seu Know Your Client lá. Tá, Nando, nunca usei exchange ou não tenho interesse, vou sair agora, não vou fazer, vou para uma corretora descentralizada, porque lá não tem problema nenhum, é isso que eu vou fazer. Aí você dá uma olhada nessa outra matéria aqui, ó. DeFi é mais centralizada do que você pensa e será regulamentado, diz presidente da CVM americana. Tá, Nando, mas aí foi o que ele disse. Não quer dizer que vai acontecer. É tudo descentralizado e tal. Cara, deixa eu te falar uma coisa para analisar. Essa plataforma, ela tem funcionários. Ela tem alguém que representa ela. No caso, é como se fosse uma startup. Ela tem alguém gerindo ali. Ela tem profissionais. E se ela não tivesse esses profissionais, dificilmente você estaria nessa corretora ou nessa exchange descentralizada, né? Por quê? Porque você correria muito risco. Então ela precisa de profissionais qualificados e eles vão atrás destes profissionais, desses que podem fazer a programação e alterar a exchange descentralizada. Eu acredito que realmente isso vai acontecer, que essas corretoras descentralizadas vão ser obrigadas a alterar o código para simplesmente fazerem isso. Não tem como alterar. Não é que não tem como alterar. Precisa de uma grande quantidade de programadores da grande rede para você fazer esse tipo de alteração. Precisa ser autorizado por eles, como está acontecendo agora o hard fork do Bitcoin e da rede Cardano e também da rede Ethereum. Então, assim, você junta os programadores, aqueles que fazem parte da equipe, e essas pessoas vão alterar o código, vão permitir a alteração do código, e aí você simplesmente altera aquilo que foi programado. Então, é isso que eu acho que vai acontecer nesse caso. No entanto, existe um ponto positivo, né, nessa legalização do mercado, que seria o quê? A entrada de investidores grandes, né? Porque o investidor, ele fica com medo desse mercado. Poxa, o governo vai lá, não autoriza, pega o dinheiro. Poxa, eu estou todo legalizado aqui, tudo certinho. Eu pego o meu dinheiro, que está lá na bolsa de valores, algo do tipo, coloco numa exchange e tal, e o governo simplesmente bloqueia, fala que eu perdi meus valores e algo do tipo. E aí, como é que fica? Né? Então, quando você legaliza, esses grandes investidores, eles vêm para o mercado, começam a acreditar no mercado e isso traz mais resultado para você que está investindo há um bom tempo. Então, aquela criptomoeda que ele está entrando agora, com certeza pode disparar o valor. Aí, como eu sempre falo, né? Sempre vem e tenta achar uma solução para aquilo que ainda, no meu ponto de vista, não é a solução. Aí o camarada vira e fala bem assim, Nando, mas tem um P2P, foda-se, não vou mexer com exchange, não vou mexer com corretora descentralizada, só vou mexer com P2P. Bom, o P2P ele tem alguns pontos negativos. Primeiro que você precisa ter bastante confiança com quem você está negociando ou está ali do lado, porque senão você pode simplesmente mandar uma grana para uma pessoa e essa pessoa, isso já ocorre, tem casos assim, tá? Ela não te paga. Não, mas ele pagou no cartão de crédito ou algo do tipo. Ele susta o cartão de crédito, diz que a operação não foi ele que realizou. Existem vários golpes assim. Pode dar uma pesquisada que você vai encontrar. Não, mas aqui eu conheço uma pessoa legal, tá tudo certinho, tô recebendo P2P. E aí?
que o governo pode fazer a respeito disso? Eu acredito o seguinte, o P2P realmente é muito difícil você saber quem é, rastrear esse tipo de transação e a pessoa realmente pode ficar anônima. Só que você tem que entender o seguinte, ali no P2P, o que você está fazendo é apenas uma transação eletrônica, sabe? É como se você estivesse no mundo virtual. Você está transacionando, você está jogando um joguinho, você está no Monopoly, você está adquirindo bens lá dentro, sabe? Dentro da internet. Então lá, em regra, não tem valor algum. Esse valor só vai ter quando você pegar esse dinheiro que está lá digital e transformar ele em dinheiro real. Como? Comprando uma casa, um apartamento, um carro ou algo do tipo. Quando você realizar o seu lucro, é realmente ali que o governo pode se importar. Porque se ele não tem como rastrear suas transações, ele vai deixar para lá. Ele não vai ter o que fazer. Mas se por acaso você comprar qualquer bem, esse bem tem que estar no seu nome, até para você ficar protegido. Que adianta você ter uma casa no nome de outra pessoa? Esse bem não é seu. Não adianta você criar um laranja, vamos dizer assim, entendeu? Tá em nome de outra pessoa. Você pode acabar tendo um prejuízo por causa disso, entendeu? Então, em algum momento, você vai ter que colocar esse dinheiro no mundo real, que é simplesmente comprando algum bem no seu nome. Aí o outro que é mais esperto vira e fala bem assim, não, Nando, eu simplesmente vou falar com o governo que eu não tenho dinheiro. Eu perdi num trade, eu joguei num jogo de bicho, algo do tipo, e não tenho mais nada. Tá, mas você tem uma casa, você tem um carro, você tem patrimônios. O governo simplesmente vai apreender, vai vender, vai pegar o imposto devido, e se sobrar alguma coisa, por causa da multa que você paga, simplesmente ele vai te devolver o resto. É assim que vai funcionar. Ele simplesmente não vai bater boca com você. Ele vai ver que você tem bens e é isso que ele vai fazer. Não, Nando, você não está entendendo. Simplesmente foi isso que aconteceu. Eu fiz um trade, perdi tudo e não tenho nada. É justamente isso. Eu estou falando honestamente o que aconteceu. Bom, tem um ex-professor meu que dizia o seguinte, no direito tem uma frase que da onde não tem nem Deus tira, né? Quer dizer, se você não tem dinheiro, não tem como pagar. Só que você precisa entender que para o governo isso pouco importa, tá? A sua dívida ela não vai caducar. Se você deve ao governo e não tem dinheiro, não tem bens, essa dívida sua vai para a dívida ativa. Então, assim, futuramente, se você vier a conquistar bens, entendeu? Se você receber uma herança, algo do tipo, o governo garante o direito de executar a dívida. Então, assim, vai ser para o resto da vida que você vai ter esse problema. Tá, Nando, como é que é ou qual que é a forma mais fácil de eu pagar menos imposto, como você disse, de estar todo certinho, legalizado? Funciona assim. Primeira forma de você fazer é declarando. E você precisa entender que declaração é diferente de pagar, tá? Existe a legislação que diz o seguinte, pelo menos em criptomoedas, né? E eu já vou te avisando que existe uma divergência na lei. Por quê? A legislação foi criada posteriormente, a de criptomoedas, porque era um assunto novo, né? Então, hoje, se você transacionar 35 mil no mês, mais que 35 mil, né? 35 mil e um centavo, né? Com lucro, você é obrigado a pagar 15%. Como que funciona? Funciona assim, supondo que você coloque 20 mil, tá? E você venda esses 20 mil por 36 mil. Opa, passou de 35 mil. Não é verdade? Passou R$1.000. Então, você vai ter que pagar 15% em cima desses 16 mil. Esses 15% de 16 mil, você pode pagar até o primeiro dia útil do próximo mês, tá? Com a DARFzinha. Você vai lá, paga ela e tal. Pronto. Mas você precisa entender que isso é o swing trade. O day trade é diferente. Você precisa pagar posteriormente, logo no dia posterior, tá? 20%. Tá? Então, se você teve lucro, se num day trade num dia você teve lucro, você não paga 15%, você paga 20%. Outra coisa que o pessoal tem muita dúvida é que fica falando meio assim que fica comparando com ações, né? Que você pode descontar o prejuízo e tal. Não é bem assim. Porque o que acontece? Quando você compra ações e você tem prejuízo, no mês posterior, no ano posterior, algo do tipo, você pode compensar esse prejuízo caso você tenha algum lucro. Mas nas criptomoedas não existe essa bonificação. O governo fez isso, tá? Essa questão de R$20.000 em ações, até R$35.000 também a questão de criptomoedas e essa questão de declarar o prejuízo em ações, justamente para trazer as pessoas para o mercado volátil, né? Para trazer um alto volume de dinheiro para as pessoas começarem a investir, porque antes não tinha um incentivo. Então foi justamente para incentivar esse mercado
que o governo colocou essa exceção, no caso, na questão da Bolsa de Valores, que são, no caso, só de ações, né? Nando, mas eu fiz uma transação aqui, deu menos de 35 mil reais, lucrei 15 mil reais, botei 20, lucrei 15. Eu tenho que pagar imposto? Não, você é isento, você não vai pagar nada. Você só vai declarar a receita que você comprou 20 mil e vendeu por 35 mil e vai ficar com lucro. Então, muitas pessoas, né, fazem isso, elas preferem não vender suas moedas totalmente, justamente para pegar esse valor de isenção. Não, Nando, mas olha só, eu transacionei, mas eu não saquei. Tipo, vou te dar um exemplo. Eu coloquei 20 mil, fiz um trade aqui e ele me rendeu 100 mil reais. Mas eu não saquei, não botei na corretora nem nada. Eu não preciso pagar, né? Só eu sacar 35 mil. Não, não é assim. O imposto, ele é relacionado à transação, ao que você opera. E não simplesmente pegar e sacar o dinheiro. O governo, assim, como que eu vou dizer? Ele não pode ficar à mercê da sua boa vontade de ir lá sacar o dinheiro e botar na conta dele, tá? Então, assim, pouco importa. Meu amigo, você lucrou no trade, você vai ter que pagar. Se você não quer sacar agora, beleza, problema seu. Mas o meu imposto, eu quero ele agora porque futuramente você pode perder ele. Para você ter uma ideia, esse tema é tão complexo que começa a surgir dúvida depois que você tira uma outra dúvida, né? Aí a pessoa já vem e pergunta novamente o seguinte: Nando, mas eu não troquei por moeda FIT, não. Eu simplesmente, a ADA valorizou demais, né? A ADA Cardano valorizou demais, o BTC estava em baixa, eu troquei por BTC, que estava lá embaixo, aí o BTC foi, subiu, eu fiz um lucro enorme, e a ADA caiu, corrigiu, aí eu vendi o BTC, comprei a ADA de novo. Meu amigo, no primeiro trade que você fez, que você estava com bastante, vamos supor, vou te dar um exemplo, tá? Você botou 20 mil reais e comprou a ADA, e ali as suas ADAs valorizaram tanto que já estava no valor de 100 mil reais. Quando você trocou esses 100 mil reais por BTC, quando você executou isso, ali ocorreu a transação. E, como eu te disse, o imposto é relacionado à transação e não ao saque. Se você tinha 20 mil e jogou para BTC e lucrou 100 mil reais, então você vai pegar esses 80 mil reais que foram de lucro e vai ter que declarar 15%. Ou, no caso, né, pagar um imposto de 15%. Não, Nando, eu já sei o que eu vou fazer. Eu simplesmente vou pegar minhas criptomoedas, vou vender, sei lá, deu 1 milhão de reais aqui de lucro, vou para outro país, vou morar lá e lá eu vou pegar o dinheiro e não pagar imposto nenhum. Você precisa entender que não funciona assim. Não é assim que funciona. O que acontece? Você estava no Brasil quando você vendeu. Então, simplesmente você vai ter que pagar o imposto devido ao Brasil. Você precisa fazer isso quando você estiver em outro país. Quais são esses países? Existe Portugal, Estônia. Lá o imposto é 0% sobre criptomoedas. Então você pode ir para lá, vender suas criptomoedas lá e lá ficar. Não pagar o imposto, sacar por lá. E se você quiser, você pode até voltar para o Brasil. Aí beleza, não tem problema nenhum. Você está legalmente dentro da lei e vai pagar a menor percentagem de imposto possível, que no caso lá é zero. Teria que pagar só a remessa internacional, que no caso você está trazendo um valor de lá para cá. Isso é se o país cobrar algum imposto. Nando, quero ver o camarada que vai saber as minhas palavras, as minhas seeds, vai entrar dentro da minha carteira, vai pegar o dinheiro, vai cobrar o imposto. Não tem como. Como eu já te disse, o governo não vai se preocupar com o dinheiro que está dentro da sua carteira. Por enquanto, ele não está nem aí nessa transação. Se ele não tem como pegar, ele não vai fazer isso. Ele vai esperar você realizar lucro. Ele vai esperar você comprar um carro, um apartamento, um iate, o que quer que seja. Qualquer coisa de valor, de bem material. Ele vai pegar esse valor, vai confiscar e vai vender. Existe, no entanto, uma forma de você, não estou recomendando, tá? Mas de burlar isso, que é o seguinte: a forma que você pode fazer só vai viver de aluguel, tá? Você só vai viver de aluguel e vai andar de Uber. Aí sim, você não tem nada no seu nome, né? O valor está na sua carteira, não tem como alguém saber suas palavras, e aí realmente não tem como o governo cobrar esse imposto de você. Porém, se você fizer isso, com certeza o governo provar que você tem valores e que você está vivendo de aluguel e está andando de Uber, algo do tipo, que você tem o valor e simplesmente não quer pagar, o que vai acontecer? O seu CPF ser bloqueado, tá? Ele vai ficar lá bloqueado e aí você vai ter dificuldade de fazer muitas coisas. Sei lá, caso você tenha interesse, né? Como simplesmente sair do país. Tá, mas existe alguma forma mais simples, mais fácil do que eu ir para Portugal, para a Estônia? Olha, existe o Uruguai e o Paraguai.
você pode ir morar lá, né, assinar o termo que a gente assina de interesse em morar em outro país e viver no Paraguai, por exemplo. Como uma das moedas lá é o dólar, você pode trocar por dólar, obter o valor e depois retornar ao Brasil. Então, assim, é uma forma mais interessante, mais próxima de você se você estiver morando aqui no Brasil, né? Outra forma também lá fora que algumas pessoas fazem, mas é um pouco mais arriscado, mas não deixa de ser legal, tá? É você abrir uma empresa lá fora, offshore, né? No caso, e aí você mandar esse dinheiro como se fosse patrimônio, né? Colocar o dinheiro como patrimônio da empresa, só que você precisa entender que o dinheiro é relacionado ao patrimônio da empresa, né? Em outro país. E aí você vai ter que arcar com alguns impostos lá relacionados à empresa, que é um pouco mais em conta do que você pagar um imposto normal aqui, que é 15%. Talvez, dependendo lá, uma empresa pague 7%, 5%. Você tem que pesquisar a respeito disso, tá? Eu nunca pesquisei porque eu não tive interesse em abrir uma empresa lá fora justamente para esses fins. Outro ponto interessante a respeito desse assunto é que o governo está criando uma moeda digital. E o medo de algumas pessoas, e realmente eu posso dizer que isso pode ocorrer, é que caso o governo não queira reconhecer esse mercado ou algo do tipo, ou no caso quiser podar esse mercado, colocar regras mais interessantes para ele, com a moeda digital do governo, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque se você depende de um banco, de um exchange, para você pegar os seus reais, né, e mandar para lá, esses reais sendo digitais, eles podem ter no protocolo dele uma dificuldade, uma regra que impeça você de mandar esse dinheiro para determinado local, de mandar esse fluxo de valores. Peraí, Nando. Você falou de um conflito da lei, você ainda não tocou no assunto. O que era aquele conflito que você falou? Bom, seguinte, o que acontece? Existe uma legislação que diz o seguinte, que se você investir em mercado volátil, tá? Mesmo que seja 1 centavo, tá? Se tem uma nota de corretagem, algo do tipo, você precisa declarar. Como eu te disse, declarar não é pagar, mas você precisa informar que está investindo no mercado volátil. Até porque futuramente aqueles R$ 100 pode estar virando R$ 1.000, R$ 2.000 ou algo do tipo, né? E o conflito que tem é porque saiu uma legislação falando especificamente de criptomoedas, que no caso a partir de R$ 5.000 você já precisa estar declarando criptomoedas. Tá, Nando, mas se a criptomoeda, ela no caso é mercado volátil. Realmente, mercado volátil. Tá, mas tem uma legislação anterior falando que é a partir de 1 centavo. E a criptomoeda a partir de R$ 5.000, no caso. O que eu faço? Você pode julgar que a legislação posterior, ela equivale a algo do tipo. Mas para me resguardar, eu declaro a partir de 1 centavo, tá? Assim, ou menos de 1 centavo. Tem moedas que custam menos de 1 centavo, né? Então, assim, qualquer valor eu acho interessante declarar, tá? Como eu disse, declarar uma coisa, pagar imposto é outra totalmente diferente. Nando, foda-se, sou ANCAP, sou anarquista, não tô nem aí pro governo, eles vão tudo se fuder, um bando de filha da puta, entendeu? Não tô nem aí, quero nem saber, não vou declarar porra nenhuma. E caso você não queira declarar e pagar e for pego, né, no crime de sonegação, você precisa entender que além de você correr um risco que não vale muito a pena, que é de você ir para a cadeia e estar com pessoas que cometeram um crime mais grave do que o seu, tipo assassinato, tráfico ou algo do tipo, você precisa entender que não vai valer muito a pena em termos de valores. Por quê? O que acontece? Vou colocar aqui na tela para você ver. Ó. Vamos supor que o seu lucro seja R$ 100, tá? Vou botar 100 para ficar bem mais fácil. Então, no caso, seja 15%. Beleza, deu R$ 100, o valor do lucro foi, você no caso, comprou 35 mil e vendeu por 35.100. Então, acima de 35 mil, você teve R$ 100 de lucro. 15% daria R$ 15. Beleza, R$ 100, 15%. Então, o valor do imposto pode chegar até 5 vezes, tá? O valor que você deveria pagar caso você não pague. Então, você vai pegar 15 vezes 6. Ué, Nando, mas você falou 5 vezes. Não, 15 é o que você devia e pode chegar até 5 vezes o valor que você devia. Isso já de cara dá 90% do valor. E aí, o que é que pode ocorrer? Em cima disso, desse valor de 90% que você já vai estar pagando, pode ser incluído nele a correção, né, e os juros, até porque esse processo pode demorar um pouco.
no final você pode acabar pagando um valor, muitas vezes até muitas vezes até superior ao que você teve de lucro. Referente a essa diferença, né, de igualdade entre a gente e o governo, tá? Não vale a pena. Bom, meu amigo, o que eu te disse? O que eu prestei aqui foi um esclarecimento de informações, tá? Eu quis levar conhecimento a você e cabe a você fazer o que você achar melhor, beleza? Então, se ficou alguma dúvida, algum assunto que não foi discutido aqui, tá? Pô, Nando, eu queria que você tivesse falado disso, daquilo, mas eu não vi você debater a respeito disso nesse assunto de legalização e de imposto de renda. Comenta aqui embaixo que eu vou tentar te dar um suporte. Tranquilo? Então, fica com Deus. Fui!